Abra sua palavra em João, capítulo 15, do Evangelho, escrito por João, no capítulo 15. Amém? Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Paz para você que está em casa. João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós que estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, e o lançarão fogo, e o queimarão. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Glória a Deus. Pai, a tua palavra foi lida. Que o nosso coração esteja preparado, seja uma terra arada para receber essa semente e que ela possa frutificar. Que o ladrão não roube, Senhor, a semente, mas pelo contrário, que ela germine e dê fruto. Em nome de Jesus. Amém. Ele começa dizendo aqui: eu sou a videira verdadeira. Verdadeira. Quer dizer que, então, a Bíblia aponta para outras videiras que são falsas. Uma delas está em Isaías, capítulo 5, quando o Senhor chama Israel de uma videira que deu uva brava, que foi cuidada, que foi arada, mas não frutificou. Isaías, capítulo 5. Então, a primeira videira aponta para o tempo da lei, aponta para os ensinamentos da lei, os ensinamentos judaicos. A outra videira está em Apocalipse 14, versículo, se não me engano, 19, quando é a vindima, quando Jesus vem para fazer juízo. E ele fala que a videira é a terra, né, as nações. Então ele vem para fazer a colheita dessa videira, aonde ele vai julgar os justos. Então nós temos aqui a videira, que nós podemos permanecer no tempo da lei, permanecer no engano ou permanecer no mundo. Mas Jesus aqui, ele vem trazer um ensinamento para a gente hoje. Permaneçam em mim, nos meus ensinamentos, porque eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E hoje tem muitos ensinamentos. Ensinamentos legalistas, ensinamentos mundanos, ensinamentos de homem. Mas cabe a nós, como igreja, participar da mesa de Cristo. Participar do ensinamento de Cristo. Aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que Cristo propõe para nós. Se nós permanecermos nele, nós daremos muitos frutos. Então ele fala, olha quantas vezes nessa passagem a palavra permanecer vem frisando, vem mostrando. Porque nós somos muito entusiasmados. Não é? Existe aquela coisa assim do entusiasmo. Porque o evangelho, porque a pessoa começa muito bem. Muitos começam bem, mas para Deus o importante é o final. É o final. Ao vencedor ele dará a coroa da vida. Então o entusiasmo, né? De começar, iniciar coisas, mas não permanecer. E o segredo do evangelho, o segredo de ser cristão, é em todo o tempo, seja no tempo de bonança,
no tempo de bênção ou no tempo de tempestade, no tempo de dificuldade, permanecer em Cristo. E ele fala que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E aqui é uma polêmica teológica isso aqui. Algumas linhas consideram isso aqui como um corte de perda de salvação. Não é o que a gente acredita. Esse corte aqui é uma limpada. Porque uma das maneiras de você interpretar a Bíblia é indo na linguagem original. Indo na língua original que ela foi escrita. E esse evangelho foi escrito aqui em grego. E em grego, a palavra corte é airó. Airó. Uma palavra que diz levanta. Ele levanta, ele assume, ele toma para si. Essa palavra foi usada em outras passagens do evangelho, como na multiplicação de pães. Quando ele manda juntar todos os pães e levantar o cesto e levar. Então, quem conhece uma videira? Quem conhece uma vinha? Ela é ramo. O ramo dela, ele rasteja, né? Ele é uma trepadeira, né? Ele vai indo e é necessário levantar, pôr arames, para que aquele ramo ali, ele no alto, ele dê o cacho para baixo. Então, se ele fica embaixo, ele corre o risco de lamear, ele corre o risco de empoeirar e não dar fruto. Então, todo ramo que não dá fruto, o agricultor, ele vem e ele limpa aquele ramo, ele levanta, ele toma para si. E quando ele toma para si, a Bíblia está chamando isso aqui de uma disciplina. Porque Deus não lança fora quem vem a Ele. Deus não lança fora quem vem a Ele. Isso é coisa que não tem disso. Né? Qual pai lança fora um filho? Fala para mim. Por pior que seja o filho, você lança fora ele? Responde para mim. Se vós, sendo pai da terra, sendo maus, porque nós somos maus, nós fazemos bem aos filhos, imagina o pai do céu, né? Ele não lança fora. Então, o que ele vai fazer? Seu filho apronta com você. Seu filho está numa caminhada errada. Você vai lançar ele fora? Você vai matar ele? Jamais. Você vai o quê? Discipliná-lo. Vai corrigi-lo. Vai cortar algumas coisas dele. Vai dar um corte nele, não é mesmo? É sobre isso. Amém? Então, todo aquele que estando em mim não der fruto, vai ser disciplinado. Vai ser cobrado. Olha, eu estou aqui te dando uma chance. Olha, eu estou aqui te chamando para você consertar, para você dar fruto. E aquele que dá fruto, aquele que produz fruto, aquele que muda, aquele que transforma, aquele que produz o fruto. E aqui a gente fala do fruto do Espírito Santo e o fruto da obra, do serviço também. Então, todo aquele que dá fruto, ele poda. Ele poda. E se você vê o caso da videira, eu tava estudando para essa palavra, e a gente tem que olhar as analogias da Bíblia, por quê, né? E a videira, quando ela sofre uma poda no ramo, é para começar um novo ciclo. A videira, vem um agricultor, poda, eu até assisti nesses programas rurais, aí dá aquele cortezinho, ela solta até uma seiva, e aí ela começa um novo ciclo de frutificação. É isso que Jesus está explicando aqui para a gente. Ele está falando assim, gente, eu estou te podando. Eu estou cortando algumas coisas em você, para que você frutifique e traga fruto mais doce. Traga um fruto saudável, um fruto correto, que na próxima estação, que no novo ciclo, no seu novo nível, você traga frutos e produza frutos doces, frutos dignos de arrependimento. Amém? Glória a Deus. Nenhuma disciplina é agradável quando é aplicada. Nenhuma disciplina é agradável naquele momento, diz a Bíblia. Não é agradável naquele momento, mas ela é necessária. E nós temos que aprender a ser crentes maduros em receber a disciplina, a poda, e receber também o corte, né? Esse corte que vem nos ensinar, vem nos reposicionar
como igreja, como cristãos. E em tudo dai graças, diz a palavra do Senhor. Então Jesus, ele começa a dizer, olha, vós já estáis limpos. Limpos. Ele fala isso também para Pedro, quando ele vai lavar os pés. Pedro, me lava todo. Impulsivo, né? E Jesus fala, vós já estáis limpos pela minha palavra. O que nos purifica, o que nos limpa, o que nos ensina? A palavra de Deus. A palavra que vos tenho falado. Agora, a palavra, ela é uma semente lançada e ela encontra corações. Mas lá na parábola do semeador, o Senhor, ele nos mostra 3 tipos de terra que a semente é lançada. 3 tipos de destino para a palavra. Ele mostra um coração rochoso, que é aquele coração que não cria raiz. É o local onde a palavra cai, a semente cai, mas não cria raiz. Logo depois ele fala de um coração, de uma terra em que até a palavra entra e ela começa até a crescer. Porém, os espinhos começam a sufocar aquela semente. E ele próprio explica que os espinhos são as coisas deste mundo. Que vai roubando a palavra, o trabalho, não é? As preocupações do mundo, o envolvimento nosso com as coisas do mundo. Que vai sufocando a semente até matar. E o terceiro solo é um solo fértil, onde essa palavra cai, cria raízes e frutifica. Então é esse coração que Deus está procurando, onde a palavra permanece. Permanece. E ele fala, permanecei em mim, e eu permanecei. Porque você não pode dar fruto sem mim, diz o Senhor. Porque tudo, você pode fazer tudo, você pode ser ótimo em tudo. Você pode ser um ótimo vendedor, você pode ser um ótimo empresário, você pode ser uma ótima mãe, mas sem Deus você não gera fruto. Sem Deus você não gera fruto. Então é isso que ele está falando. Permaneça em mim, porque o fruto da sua vida vem de Deus. É Ele que irriga, é Ele que dá a vida verdadeira. A vida em abundância vem do Senhor. Então Ele nos convida nessa manhã a permanecer nele. Como que é permanecer nele? Como que eu permaneço nele? E ele fala no versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos. E quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6, vamos lá para o 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e lhes será feito. Aqui que está o segredo. Aqui está a chave da palavra. Tem muita gente que conhece a palavra, mas o que permanece nela é a murmuração. Tem muita gente que conhece a palavra, mas anula a palavra pela murmuração. Anula a palavra. Meu Deus. Então, ela acorda. Bom dia, glória a Deus. Ai, mas hoje está tudo tão difícil para mim. Hoje essa dor está me matando. Ai, esse marido é terrível. Essa esposa. O que acontece? A Bíblia fala que nós devemos chamar a existência. Chamar. Eu chamo com a minha voz. Eu chamo com a palavra. A palavra de Deus tem que estar em mim. Como eu chamo a existência? É falando. Se a palavra de Deus permanece em mim, eu declaro ela.
Eu profetizo ela, hoje vai ser um dia abençoado. A conta está atrasada, o aluguel está atrasado. Eu declaro, pois o meu Deus, nas suas riquezas em glória, suprirá a minha necessidade hoje. Começou a entender? Você tem que pegar todas as palavras de Cristo e permanecer nela. Não é declarar ela de manhã e logo em seguida, não vai nada dar certo para mim hoje. Você anula. Você não está permanecendo. Você está sem raiz. Você deve permanecer nos ensinamentos de Cristo. Nos ensinamentos. Quando você for tomar uma decisão, o que a palavra fala sobre isso? É assim que eu permaneço. Eu vou aconselhar uma pessoa, eu não estribo no meu próprio entendimento, mas eu vou chamar a palavra de Deus. Eu permaneço na palavra. Eu digo, se você não sabe aconselhar, se você não sabe o que dizer para uma pessoa naquele momento, você fala, olha, eu vou orar e vou saber o que a palavra de Deus diz sobre isso. E depois nós vamos conversar sobre isso. Você não solta o que vem à boca. Permaneça na minha palavra. Meu pé tem que andar na sandália do Evangelho. Então, quando eu permaneço na palavra de Deus, o que eu pedi me é feito. Meu Deus, isso aqui é um princípio bíblico, gente. Por que a sua oração não está sendo ouvida? Por que você é crente de igreja? Você é crente e não dá fruto. Por quê? Porque você vem na igreja, porque as coisas não acontecem para você, porque você não permanece firme na palavra. Porque começar, estar, pingar é fácil, difícil é permanecer. Difícil é sofrer uma metanoia e falar, a partir de hoje eu paro de murmurar, porque a murmuração revela um coração ingrato. A partir de hoje eu paro de chamar a existência doença na minha vida. Eu paro de reclamar dessa situação que Deus está me forjando, que Deus está me podando, que Deus está me ensinando a ser mais crente, ensinando a ser mais cristão. Está difícil dentro da sua casa? Está difícil essa situação? Permaneça na palavra, profetiza a palavra, haja segundo a vontade do Senhor, porque aquilo que você pedir vos será concedido. Em Isaías 29 fala, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. E Jesus, ele fala num princípio perfeito. A boca revela o que o coração sente. Onde que a semente cai? No coração. Onde que a semente cai? No coração. Então, pela sua boca eu sei como que a palavra está frutificando em você. Só reclama. Só reclama. É seríssimo, gente. O que eu estou falando aqui é sério. Se a semente cai num coração, que o espinho da vida está sufocando ela, seja o espinho que pareça bom, ou o espinho das dores, ou o espinho da alegria, viu? Porque tem gente que cai com a bênção. Tem gente que é abençoada e cai. Tem gente que ora, pede, quando consegue, vai embora. Não permanece. E tem gente que a dor, a tristeza afasta de Deus. Ai, Deus, eu sou tão boa. Que bom, gente. A nossa natureza é pecadora. Bom é Deus. Lembra do jovem rico? Lembra do jovem rico que chegou e falou, bom mestre? Jesus falou, não, você não me acha bom. Por que você está me chamando de bom, né? Jesus fala assim, bom é Deus. Bom é Deus, porque ele achava bom eram as riquezas. Ele achava bom era o dinheiro. Ele achava bom era a vida. Os espinhos do mundo sufocavam o coração dele. Sufocava ele de ser verdadeiro. Sabe, queridos, quando uma área da sua vida é podada, escute isso. Quando uma área da sua vida é podada, é porque ela está acima de Deus.
Então Deus está te tirando ela para você aprender que bom é Deus, não é o dinheiro. Para você aprender que bom é Deus, não é o casamento. Para você aprender que bom é Deus, que o seu ministério não é seu Deus, o seu casamento não é seu Deus, o seu trabalho não é seu Deus, a sua vida financeira não é seu Deus. E se você perder tudo isso, você não perde Deus, porque Deus, Ele é bom, Ele é acima de tudo para você. Permaneça na videira. É isso que Deus está convidando a igreja. É isso que Deus nos convida hoje. Permaneçam em mim. Porque tem muita gente, né? O pastor fez uma pregação aqui maravilhosa, que é entusiasmado ou compromissado? Muita gente entusiasmada, que precisa amadurecer, que precisa permanecer, porque é claro, é óbvio que a partir do momento que você começa a se relacionar com o pai vai te corrigir, e você tem que estar pronto para suportar a correção, suportar a poda, porque depois da poda tem a honra. Deus está te ensinando, Ele está te reposicionando, Ele está te recolocando no centro da vontade dEle. E Ele está dizendo para você assim, olha, eu vou sim tirar tudo aquilo que ocupa meu lugar de honra. Porque o princípio bíblico é amar a Deus sobre todas as coisas. E não é fácil. Se fosse fácil, a porta não era estreita. Não é fácil. Mas nós precisamos permanecer nele. Venha o que vier, haja o que houver. Eu vou ficar nele. Não é assim? Então ele fala assim, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Igrejas foram judaizadas. Não é? Ensinos judaizantes na igreja. Apóstolos judaizaram. Tiago que tentou judaizar a igreja. Mas o apóstolo Paulo foi lá e falou, não. Ele repreendeu Pedro face a face. Ele falou, você, quando os judeus não estão aqui, você come com a gente. Aí os judeus chegam e você não come. Paulo começa a nos mostrar a graça do ensino de Cristo. Do ensino de Cristo, que ele vem falar assim, olha, é esse que é o ensino. Ele exorta a igreja em Gálatas. Como vocês podem ouvir esses ensinos? Então, igreja, entenda uma coisa. Tem muito ensino errado por aí. Permaneça na videira. Ouça a pregação da sua igreja, do pastor que Deus te indicou. Mas leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. E se possível, vai lá no hebraico. Vai lá e estude. E seja como os bereanos. Investiga. Será que é isso mesmo? Permaneça na videira. Vai ser necessário. Vai ser muito importante. Essa palavra aqui, ó. Cravar no seu coração. Cravar no seu coração. Frutificar no seu coração. Vai ser necessário. Amém? O que Deus está nos chamando nessa manhã é para entender que fora dele não há fruto. Fora dele, eu não estou falando de resultado. Porque tem pessoas que acham que riqueza, carro, dinheiro é fruto de Deus. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do fruto do amor, da paz, da sabedoria, da gratidão. Eu estou falando de coisas, níveis muito acima do que as coisas dessa terra. As coisas dessa terra é consequência do seu trabalho, da sua saúde, da sua paz. Amém? Eu não estou falando de fruto humano, resultado. Resultado diferente de fruto. Fruto do Espírito é bondade, benignidade, amor, caridade, fidelidade, fé. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de carro, casa, cavalos, como fala a Bíblia, não. Isso aí, queridos, você trabalha. E Deus vai te abençoando sim. A partir do momento, isso não é a mensagem do reino.
Essa não é a mensagem do reino. A mensagem do reino é ir, pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, fazer discípulos. Isso é que é mensagem do reino. Isso é que é mensagem bíblica. É salvação de almas. No dia que você morrer, seu caixão não tem gaveta, queridos. Você não vai apresentar para Deus o número de apartamento que você comprou, o número de casa que você teve, o carro chique do ano que você comprou. Nada disso você vai apresentar para Deus. Quantas almas você ganhou para mim? Quantos enfermos você... Arabaxerecantaraia. A igreja é espiritual, querido. A igreja é espiritual. Deus está falando de coisas acima do nosso entendimento. Permaneça nele, que no dia da luta, no dia da doença, você tem paz, você tem fé, você declara: eu estarei curado, eu vencerei esse câncer, eu vencerei essa enfermidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, porque maior é aquele que está em mim, é aquele que opera. Meu Deus, a igreja precisa voltar para o centro da vontade de Deus. A mensagem tem que ser do reino. O reino de Deus é chegado a vós. E quando ele chega, João Batista mandou perguntar a Jesus. Estou fechando. João Batista mandou perguntar a Jesus assim: és tu mesmo que haveria de vir? Não permaneceu. Não permaneceu. Mas Jesus, por amor, disse assim: fala para ele que os cegos estão enxergando, os enfermos estão sendo curados. Para de preocupar com as coisas do mundo, querido. O reino de Deus é chegado a vós. E quando o reino de Deus é chegado, Ele está dizendo assim: em meu nome, a sua casa pode ser um reino, um pedaço do reino, sabe, um pedaço do Éden. Olha, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais droga, não vai ter briga, não vai ter, porque se permanecer em mim eu mudo isso tudo aí. É a videira verdadeira, o Santo de Israel. A graça maravilhosa de Deus que nos acompanha no dia a dia é a provisão de Deus. É o Espírito de Deus operando através da igreja. A igreja imaculada, a igreja santa que avança com o reino, que tira. Olha os testemunhos que tiveram aqui quarta-feira nessa igreja. Deus enfiando a mão lá no campo de Satanás e arrancando jovens do tráfico. Isso é reino de Deus. São pessoas declarando que foram curadas. Deus entregando provisões. Permaneça na videira. Está difícil no casamento? Permaneça. Como eu devo agir? Busque orientação. Permaneça, faça conforme a palavra de Deus, faça conforme Jesus ensina, e você verá o fruto, os cachos que a sua vida dará. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Eu sinto fortemente a presença do Senhor neste lugar. O Senhor nos chama para ser ramos ligados em sua videira. Não se preocupe. O maior ensinamento do Senhor para esse tempo: não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, a vez de beber. Não andeis ansiosos com as coisas deste mundo. Confia no Senhor. Começa a declarar, fala: Senhor, essa semana, eu sei que eu já sou abençoado. Você sabe o que é a bênção, querido? Você fala: você é uma bênção. Você sabe o que é bênção? Bênção é ser autorizado para prosperar. Quando você é abençoado pelo seu pai, quando você é abençoado por Deus, você já tem a autorização para tomar território. Você já tem a autorização para declarar a cura. Você já tem a autorização do céu. Você já é mais que vencedor. Então comece essa semana a tomar seus territórios. Comece essa semana a declarar a palavra de Deus. Comece essa semana a entender que você é um ramo ligado na videira, e que tudo que você falar vai acontecer, porque Deus é contigo. Oh, na baixere canta lá basuri andaraia.
Senhor, nós estamos em Ti. Nós estamos em Ti, Senhor. O governo da nossa vida é o Senhor. Vamos orar, igreja. Pai, em nome de Jesus. O Senhor é a nossa videira, o Senhor é aquilo que nos alimenta, o Senhor é aquilo que nos fortalece. Em Ti, Senhor, daremos muitos frutos. Em Ti, Senhor, tudo podemos, porque o Senhor nos fortalece. Ah, meu Pai, nessa manhã nós começamos a declarar e confiar que o Senhor é o Deus da provisão. Se tem pessoas aqui passando necessidade, dificuldade financeira, assim como o Senhor levou os corvos para alimentar Elias, o Senhor levará, o Senhor não faltará, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E nós declaramos a Tua palavra e nós permaneceremos firmemente nela, declarando que em pastos verdejantes o Senhor nos levará. O Senhor é o Deus que não desampara os Teus filhos. Ah, se tem pessoas aqui sofrendo com enfermidades, elas permanecerão em fé, declarando que o Teu reino é reino de cura, é reino de esperança. Se tem pessoas aqui com demônios afrontando, em nome de Jesus, nós já declaramos: saia em nome de Jesus. Você não tem poder e autoridade sobre a vida dos filhos de Deus. Oh, labachuri cantaraias, porque nós somos irrigados pela videira, porque nós temos a vida de Cristo em nós. A minha vida não é mais minha, mas é a Tua vida. Oh, nós lançamos sobre Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, todas as nossas súplicas, todos os nossos clamores nessa manhã. E essa semana, Pai, nós vamos permanecer e veremos o Senhor ouvir nossa oração. E veremos o Senhor, Pai, trazer à existência aquilo que declaramos. Nós declaramos paz, nós declaramos vida e vida em abundância, nós declaramos sonhos realizados, nós declaramos filhos curados, longe das drogas, nós declaramos a igreja avançando no poder de Deus, nós declaramos o reino em nossa casa. Começa a declarar as suas vitórias. Começa a declarar a palavra de Deus. Não é pensamento positivo, não. Não é declarações humanas, não. É a palavra de Deus que é viva e verdadeira.